Olá! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. O assunto de hoje será sobre esqueleto. Não o esqueleto do He-Man, embora fosse um assunto bastante interessante. Mas a aula de hoje será sobre esqueleto humano. Bom, poderíamos falar sobre vários tipos de esqueleto, como é o caso dos insetos, o exemplo dos tubarões e também das aves. Como esse é um assunto muito abrangente, focaremos a nossa aula apenas no esqueleto humano. Para nos ajudar, gostaria de apresentar o nosso amigo Alberto. O Alberto. Olá, Alberto, tudo bem? O Alberto é um esqueleto muito simpático. Embora ele é um pouco complicado. Antes de vir para cá, ele inventou de se meter com o coveiro e acabou saindo sem braço. Bom, menos mal, né? Pior que seria se ele saísse sem cabeça. Você que está em casa nos assistindo, poderia se perguntar: mas para que serve o esqueleto humano? Qual a sua importância? Essa e outras questões é o que procuraremos responder durante a nossa aula, lógico, com a ajuda do Alberto. Então, comecemos do princípio. Uma pergunta a ser feita nesse momento seria: como o esqueleto humano é formado e quando? Será que ele já vem todo formado assim como o Alberto? É óbvio que não, né? O esqueleto humano começa a se desenvolver a partir do segundo mês de gestação. Nesse período, o feto já consegue realizar alguns movimentos simples. Com o passar do tempo, ele se desenvolverá e, a partir do momento, alguns ossos se fundirão, diminuindo a quantidade total de ossos do corpo humano. Bom, como podemos ver, o Alberto já é um esqueleto todo formado. O esqueleto termina seu desenvolvimento aos 20 anos de idade nas mulheres e aos 23 nos homens. Então, como ele já tem mais de 23, seus ossos já estão todos prontos, formados. Mas afinal, quantos ossos ele tem? Vocês saberiam responder? O esqueleto humano adulto tem aproximadamente 206 ossos, sendo que a maioria deles são similares do lado direito e esquerdo. Aparecem aos pares. Lógico que no caso do Alberto tem essa exceção, porque ele perdeu o braço brigando com o coveiro. Bom, como sabemos, cada osso tem seu nome, sua forma e funções específicas. E é muito importante conhecê-los para localizar as suas principais funções e estrutura do corpo humano. Por exemplo, a artéria radial, que é onde geralmente a gente mede o pulso. Ela recebe esse nome por estar perto do rádio, que é esse osso do antebraço, como podemos ver aqui no Alberto. O lobo frontal, por exemplo, recebe esse nome pois ele é protegido pelo osso frontal, aqui no cérebro. Os músculos tibiais também recebem esse nome por estar logo à frente da tíbia, esse osso da perna. O nervo ulnar, por exemplo, também recebe esse nome por estar perto da una. Bom, o esqueleto humano possui várias funções, das quais trabalharemos 6. A primeira função que nos vem à cabeça está relacionada à movimentação. Os movimentos como lançar uma bola com a mão, andar de bicicleta ou simplesmente andar estão relacionados com o movimento dos músculos. Os músculos ligados aos esqueletos são chamados de músculos esqueléticos, como o próprio nome já diz. Quando esse se contrai, por exemplo, exerce uma tração sobre o osso, o que provoca o movimento. Vamos ver um exemplo. Eu gostaria de chamar a Larissa para nos ajudar. Larissa, por favor. Agora, eu gostaria de pedir para que todos levantassem e esticassem o braço, dessa maneira. Pronto? Bom, vamos lá. Gostaria que vocês reparassem nesse músculo. E agora façam o seguinte movimento. Reparem que ele se movimenta para frente e para trás, gerando um movimento. Esse movimento muscular é o que faz com que os nossos ossos se movimentem. Muito obrigada, Larissa. Conseguiram visualizar? Então, podemos concluir que cada movimento dos nossos ossos estão relacionados aos movimentos musculares. Sendo assim, um esqueleto sem músculo e sem cérebro que mande a ordem, seria impossível a movimentação, como é o caso do Alberto. Ele não tem músculos e também não tem cérebro. Sinto muito, Alberto. Uma segunda função que nos vem à cabeça ao olharmos para o Alberto é a função de proteção. Vejamos,
O cérebro está protegido pelos ossos do crânio, assim como as vértebras protegem a medula espinhal e as costelas protegem o coração e os pulmões. Mas espera aí, se as costelas e o crânio têm a mesma função, por que eles são tão diferentes? Por exemplo, por que a costela é vazada dessa maneira e os ossos do crânio são todos fechados? Bom, além das costelas protegerem o coração e os pulmões, ela também precisa acompanhar o movimento feito pelos pulmões durante a respiração. Por isso ela é vazada. Note só, quando você respira, as suas costelas se movimentam. Já o nosso cérebro não há movimento. Então, por isso, o crânio não precisa suportar esses movimentos. Por isso ele é fechado. Bom, eu não sei, vocês devem ter visto ou ouvido falar daquele acidente com um adolescente que levou uma facada na cabeça. Reparem essa figura. Vendo ela, não parece que a faca penetrou no cérebro? Pois é. Mas se isso tivesse acontecido, provavelmente ele morreria. Não, com certeza ele morreria. Mas ele não morreu. Então o que aconteceu? A faca penetrou sobre o couro cabeludo. No entanto, ao encontrar o osso do crânio, ela desviou, ficando entre o couro cabeludo e o crânio. Bom, a sorte dele é que ela também não acertou nenhuma artéria ou veia, senão ele teria morrido. Agora imaginem, se não tivesse esqueleto protegendo o cérebro. Aliás, se não tivesse esqueleto protegendo o cérebro, ele não estaria no mesmo lugar, o que nos leva à próxima função, que é a de suporte. O esqueleto humano serve como um arcabouço para estruturar o corpo. Por exemplo, ele sustenta os tecidos moles e também os tendões e músculos esqueléticos. Sem o esqueleto, seríamos uma massa mole jogada ao chão. Além dessas funções, o esqueleto também possui outras, como uma delas é a homeostasia mineral. Homeostasia? O que será isso? A homeostasia é um processo de regulação do corpo. Como, por exemplo, ele atua nos níveis de pH, composição química e pressão osmótica. No nosso caso, a homeostasia mineral serve para regular os minerais do corpo. Ou seja, como o próprio nome diz, ele vai distribuir os minerais conforme a necessidade. Como isso acontece? Bom, o nosso osso, ele armazena vários tipos de minerais, principalmente cálcio e fósforo, que contribuem para fortalecer os ossos. Quando necessário, o osso pode liberar esses minerais na corrente sanguínea. E aí, eles são distribuídos pelo corpo e órgãos dependendo da necessidade. Nossa, muito interessante. Você sabia dessa? Outra função importante do osso está no armazenamento de triglicerídeos. Triglicerídeos são mais conhecidos como óleos e gorduras. Nos recém-nascidos, toda a medula óssea vermelha está envolvida na produção de células sanguíneas. Entretanto, com o passar da idade, a produção de células sanguíneas diminui e a maior parte da medula óssea vermelha passa a ser amarela. Essas células amarelas, elas são constituídas principalmente de adipócitos, que são células de gordura, e também poucas células sanguíneas dispersas. Os adipócitos correspondem à maior reserva energética dos animais, servem também para controlar a temperatura e também ocupam espaço entre os órgãos, evitando assim choques mecânicos. Por fim, a última função que falaremos é a produção de células sanguíneas, que ocorre dentro de certas partes dos ossos, através da medula óssea. Mas quais são essas células sanguíneas? Quais as suas funções? As células sanguíneas são glóbulos vermelhos, que estão responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo corpo, ou seja, o oxigênio sai dos pulmões e são levados até os outros órgãos. Os leucócitos, que estão relacionados à proteção do corpo humano, principalmente sobre infecções e toxinas. E as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Esse processo de coagulação é um processo em que se forma coágulos sólidos do sangue, evitando assim hemorragias. Agora, podemos nos perguntar, bom, se o sangue é formado dentro dos ossos, e os animais que não possuem ossos? Ou então, e os invertebrados, será que eles têm sangue?
Na verdade, o sangue nos invertebrados não possui a mesma constituição que o nosso. Na maioria dos invertebrados, desprovidos de um sistema circulatório, como é o caso dos plateumintos e quinidários, eles possuem apenas um fluido claro e aquoso que contém algumas células fagocitárias, que englobam partículas orgânicas e inorgânicas, algumas proteínas e uma mistura de sais semelhantes à água do mar. Já o sangue dos invertebrados que possuem um sistema circulatório fechado é um pouquinho mais complexo e frequentemente é denominado de hemolinfa. Portanto, os invertebrados possuem sangue, só que não com a mesma constituição que o da gente. Como vocês podem perceber, o esqueleto possui funções muito importantes, não só de sustentação, proteção e movimentação, mas como também na regulagem de minerais no corpo, através da homeostasia mineral, na coagulação do sangue, transporte de oxigênio e proteção relacionada à produção de células sanguíneas e também no controle da temperatura e reserva energética relacionado ao armazenamento de triglicerídeos. Bom, vimos as principais funções do esqueleto. Mas será que todos os ossos do esqueleto exercem todas as funções? Por que será então que eles têm formas diferentes? Você saberia explicar? Bom, para explicar isso, gostaria de chamar o meu amigo Silvio. Pode deixar comigo então, Daniela. Olha só, vamos tentar responder então a sua pergunta. O primeiro ponto que precisamos colocar é o seguinte: assim como o esqueleto como um todo tem as suas funções, os ossos, em especial, também têm as suas funções específicas. O que não podemos confundir é o seguinte: é claro que as funções específicas dos ossos estão relacionadas com as funções gerais do esqueleto. Como será que funciona isso? Vamos tentar fazer uma analogia. Imaginemos que o esqueleto fosse como uma casa e que os cômodos dessa casa fossem os ossos. Poderíamos dizer que a casa tem a função de servir como moradia e os quartos da casa, por exemplo, servir como dormitórios. A função específica de dormitório dos quartos está relacionada com a função geral da casa, que é servir como moradia. É o mesmo que acontece com o esqueleto humano. Ele tem as suas funções gerais e tem as funções específicas de cada osso. Olhando para o Alberto, vemos que ele não tem poucos ossos. Na verdade, a Daniela já nos disse que ele tem cerca de 206 ossos. Imagine só falar de cada um desses ossos, demoraria um certo tempo. Por conta disso, o que faremos será o seguinte: adotaremos uma classificação, agruparemos os ossos e falaremos das funções de cada grupo de ossos. Então, vamos pedir novamente a ajuda do Alberto. Como é que você está? Nem te cumprimentei, não é? Vamos pedir a ajuda dele para fazer essa tarefa. Posso pegar sua perna, Alberto? Muito obrigado. Vejamos esse osso. Esse osso é chamado de fêmur. Ele se parece de alguma forma com esse outro osso do membro superior, que é o húmero. Entretanto, esses dois ossos não se parecem nada com os ossos do crânio. Ainda bem, não é? Imagina só ter um osso longo como esse na cabeça. Não ficaria muito bonito. Osso longo. Tá aí, eu acho que aí temos um bom nome para esse tipo de osso. Podemos chamá-lo de osso longo. Na verdade, é justamente esse o nome que damos para esse tipo de osso, osso longo. Será que o Alberto tem mais algum tipo de osso longo? É claro que sim. Vamos voltar aqui para os membros inferiores do Alberto. Além do fêmur, que é um osso longo, como já dissemos, temos esses outros dois ossos aqui, que são exemplos de ossos longos. É a tíbia, que é esse osso mais grosso, e a fíbula, que é esse osso mais fino. Além desses ossos, temos aqui nos membros superiores do Alberto o rádio, que é esse osso, e a ulna, esse osso mais fino. Além desses ossos, temos também os metacarpos e falanges dos dedos da mão e, analogamente, os metacarpos e falanges dos dedos do pé. Bom, falamos então dos ossos longos. Qual será a função deles? Bom, particularmente a respeito dos ossos longos dos membros inferiores,
Uma função bastante clara é que eles devem servir para sustentar o peso do corpo. Vamos observar novamente o fêmur do Alberto. Notem que ele é um pouco encurvado, ele não é reto. Por que será isso? Isso acontece porque se o fêmur fosse um osso reto, todo o peso do Alberto estaria concentrado num único ponto. Isso causaria desgaste dos ossos. Por esse motivo, os ossos como o fêmur, que estão relacionados com a sustentação do peso, são encurvados. Muito bem, então já criamos aí o primeiro grupo de ossos, que são os ossos longos. Mas vocês lembram que eu falei que os ossos longos não têm nada a ver com os ossos do crânio? Isso já quer dizer alguma coisa. Quer dizer o quê? Que provavelmente os ossos do crânio não são longos. Isso é bem verdade, não é? Porque um osso longo é um osso que tem um comprimento muito maior que a sua largura. Não é o que acontece com os ossos do crânio. Mas que nome será que os ossos do crânio têm? Vamos olhar aqui no crânio do Alberto. Eles parecem ser ossos lisos, talvez ossos finos. Na verdade, esses ossos são chamados de ossos planos, justamente por essa característica deles serem finos e lisos. Outra característica que os ossos planos têm é que eles são formados por duas camadas paralelas. Eu poderia fazer uma maldade com o Alberto e abrir a cabeça deles para mostrar para vocês. Mas coitado, ele já perdeu o braço agora há pouco com a briga com o coveiro, com certeza ele está com uma certa dor de cabeça. Então, ao invés de mostrar o crânio do Alberto, eu vou mostrar um outro osso plano para demonstrar essa questão deles serem ossos formados por camadas paralelas. Vamos olhar para os ossos das costelas. É possível notar muito bem essa questão das duas camadas paralelas nos ossos da costela. Além disso, são ossos finos e estreitos. Muito bem. Lembram-se que a Daniela falou que tanto as costelas quanto o crânio servem para sustentar os órgãos que estão inseridos nele. E é essa justamente a função dos ossos planos, sustentar os órgãos que estão inseridos neles. Outro ponto que podemos retomar é que, apesar das costelas terem as mesmas funções que os ossos do crânio, as costelas são vazadas, enquanto o crânio é todo inteiro. E isso ocorre porque as costelas precisam acompanhar o movimento dos pulmões, e esse movimento não é tão intenso no cérebro. Bem, já sabemos que temos os ossos longos, como é o caso do húmero e do fêmur, e os ossos planos, como é o caso dos ossos do crânio e os ossos das costelas. Mas será que todos os ossos do Alberto ou são planos ou são longos? Eu acho que não. Vamos pensar um pouco. Se o Alberto tem ossos longos, talvez, quem sabe, ele possa ter também ossos curtos. Na verdade é bem isso que acontece. Alberto, você poderia me dar a sua mão? Muito obrigado. Então vejamos a mão do Alberto. Com exceção desse osso que é chamado de osso pisiforme, todos os demais ossos do punho são ossos curtos. Não é à toa, não é? Vejam o formato deles. Eles têm um formato que a gente chama de formato cúbico. Não no sentido matemático da palavra, mas no sentido de que eles têm comprimento e largura aproximadamente iguais. Além dos ossos curtos das mãos, o Alberto também tem ossos curtos nos pés. Com exceção desse osso que é chamado calcâneo, esses demais ossos são todos chamados ossos curtos. Deixa eu virar aqui para vocês verem os ossos curtos dos pés do Alberto. Qual seria a função dos ossos curtos? Bem, particularmente no caso dos ossos curtos da mão, uma função que poderíamos citar é conectar os ossos do metacarpo, lembram-se que são esses, com os demais ossos do membro superior. Muito bem, agora já temos 3 grupos de ossos. Quais são eles mesmos? Os ossos longos, não é? Os ossos longos, os ossos planos e os ossos curtos. Bom, vocês já devem estar desconfiados que deve ter mais um grupo de ossos além desses 3. Por quê? Porque eu disse aqui que na mão do Alberto, com licença de novo, Alberto,
O osso pisiforme não era um osso curto. Bom, tudo bem, ele não é um osso curto. Talvez ele fosse um osso longo ou um osso plano. Mas vejam bem o formato dele. Ele é um osso bem pequenininho. Ele não se parece com um osso longo, como o húmero. Também não se parece nada com um osso plano. Na verdade, ele tem um outro nome. Ele é chamado osso sesamoide. Sesamoide? Por que será que ele tem esse nome? Sesamoide tem a ver com a semente de sésamo, ou o popular gergelim. Dizem os cientistas que esse osso pisiforme se parece com uma semente de gergelim. Não sei se eu concordo com eles, mas é esse o nome que ele recebe. Além do osso pisiforme, outro osso sesamoide que nós temos é a patela. Vejam que, não é à toa, ela até tem um formato parecido com o do osso pisiforme, porém ela é bem maior. Uma função que podemos citar dos ossos sesamoides é participar do movimento. Em geral, eles estão localizados próximos às articulações e eles funcionam protegendo os tendões de fraturas ou desgaste. Bom, temos agora então 4 grupos de ossos. Os ossos longos, os ossos planos, os ossos curtos e os ossos sesamoides. Será que agora finalmente esgotamos todos os ossos do Alberto? Eu acho que não, né? Se tivéssemos esgotados eu não teria feito essa pergunta. Vamos voltar aqui para o pé do Alberto. Espero que você não tenha chulé, Alberto. Vamos olhar aqui a esse osso que é o calcâneo. Vocês se lembram que eu disse que esse osso calcâneo era uma das exceções dos ossos dos pés, ou seja, ele não era um osso curto. Vamos fazer o mesmo raciocínio que fizemos com os ossos da mão. Será que ele é um osso longo? Não se parece com um osso longo, por exemplo, como o fêmur. Também não se parece com os ossos do crânio ou então com os ossos da costela. Logo, não é um osso plano. Também não é um osso curto, eu já tinha dito que não era. E apesar desse formato estranho, eu acho que ele não se parece com uma semente de gergelim. Ainda bem, não é? Bom, na realidade o nome que ele tem é osso irregular. O que são os ossos irregulares? São justamente aqueles ossos que não são nem planos, nem longos, nem curtos e nem sesamoides. Eu acho que os cientistas foram espertos nessa classificação. Porque imagine só que trabalho nós teríamos se fôssemos tentar criar uma classificação para cada formato de osso. Daria um bocado de trabalho. Então os ossos que não são nem longos, nem curtos, nem planos e nem sesamoides são chamados genericamente de ossos irregulares. Além desse osso do pé do Alberto, os ossos das vértebras também são ossos irregulares. Notem que eles não têm nenhuma das outras 4 formas que nós citamos. Bom, como a classificação como osso irregular é uma classificação bem geral, é um pouco difícil falar das funções dos ossos irregulares. Mas, por exemplo, com relação a esse osso irregular, podemos dizer que uma função dele é participar do movimento e também sustentar o peso. No caso das vértebras, uma função é proteger a medula espinhal. Muito bem, agora já temos os 5 grupos de ossos. Quais são eles mesmo? São os ossos longos, os ossos planos, os ossos curtos, os ossos sesamoides e os ossos irregulares. Muito bem. De posse dessas informações e das funções específicas de cada grupo de ossos, podemos fazer algumas especulações. Vejamos. Nós sabemos que nós vivemos na Terra e existe uma determinada gravidade aqui. Como será que seria o nosso sistema esquelético caso vivêssemos em outro planeta ou quem sabe na Lua, num local de gravidade menor? Será que o nosso esqueleto seria igualzinho? Quer dizer, se hoje fôssemos para a Lua e ficássemos lá bastante tempo, o nosso esqueleto ficaria da mesma forma? Você poderia pensar, mas na Lua a gravidade é menor, então provavelmente o nosso osso, quem sabe, esticaria, já que existe uma força menor atuando nele. Na verdade, o que acontece é justamente o contrário. O osso é um tecido vivo, então ele precisa de força, ele precisa de estímulo para se desenvolver. Se ficássemos muito tempo na Lua ou sob gravidade zero, como é o caso dos astronautas,
teríamos problemas porque nossos ossos ficariam fracos, sofreriam um processo de desmineralização e perderiam massa. Como consequência disso, teríamos uma perda de estatura. Nessa figura podemos observar, esse é um caso de progressão com a idade, é um caso de osteoporose, onde esse nosso colega do Alberto está perdendo estatura conforme a idade. Esse processo de desmineralização que falamos anteriormente é muito parecido com o que acontece com a osteoporose. Bom, falamos de gravidade menor, o mais lógico seria falar agora de gravidade maior. Nós não temos exemplos concretos, porque no caso da gravidade menor temos os relatos e as coisas que acontecem com os astronautas, mas não temos nenhum fato concreto sobre gravidade maior, isto é, o ser humano até hoje não visitou ou não ficou por grande tempo em nenhum local de gravidade maior para sabermos quais seriam as consequências disso para o esqueleto humano. Entretanto, podemos falar algumas coisas. Vocês se lembram que nós falamos do formato curvo do fêmur? E por que era mesmo que ele era curvo? Ele era curvo para que todo o peso do Alberto, ou de qualquer pessoa que tenha um esqueleto como o dele, não ficasse todo sobre um único ponto. Ou seja, se estivermos num local de gravidade maior, com certeza esse peso também será maior. Consequentemente, o que podemos supor é que os ossos que são responsáveis pela sustentação provavelmente serão o quê? Mais curvos, para distribuir ainda melhor o peso. Já falamos de diversas coisas nessa aula. Falamos das funções gerais do esqueleto humano, falamos agora há pouco das funções específicas de grupos de ossos do esqueleto. Bom, além disso, eu ainda acho que nós temos muitas outras curiosidades para falar a respeito do esqueleto humano. Opa! Curiosidade? Silvio, me desculpe, mas é comigo. Por favor. Tudo bem, vamos deixar então que a Larissa continue. Como eu disse, curiosidade é comigo mesmo. Querem ver uma prova? Vocês sabiam, por exemplo, que o meu nome é Larissa? Não sabiam, né? Lógico que não. Viram? Bem, parando só um pouquinho com as brincadeiras, vamos voltar à parte dos esqueletos. Bem, como já falamos, são 206 ossos. Se fôssemos falar cada curiosidade de cada osso, vai tempo. Então, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos separar o esqueleto numa determinada divisão e vamos abordar cada parte. Eu me comprometo com vocês a falar de uma curiosidade de cada parte. Entendido? Então, nós vamos fazer o seguinte. A divisão que nós vamos usar é em esqueleto axial e em esqueleto apendicular. Como que eu sei qual é qual? Muito simples. Vocês estão vendo essa linha longitudinal aqui, que corresponde ao centro de gravidade? Os ossos que estão ligados a essa linha longitudinal são os ossos que compõem o esqueleto axial. Quais seriam eles, então? Os ossos do crânio, os ossículos da orelha, que a gente já vai explicar, o osso hioide, as costelas e os ossos da coluna vertebral. Tá, se esse é o esqueleto axial, então o esqueleto apendicular são os ossos restantes. Quais são eles? Temos aqui as cinturas torácicas, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Tudo bem, mas para ficarmos um pouquinho mais organizados, nós vamos começar falando sobre o esqueleto axial. E também, para não ficar mais bagunçado, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar falando dos ossos de cima para baixo. Então, esqueleto axial, aqueles centrais de cima para baixo. Ou seja, primeiro o crânio até o fim da coluna vertebral. Tudo bem? Beleza. Então, vamos começar pelos ossos do crânio. Os ossos do crânio já tem uma coisa muito engraçada. Prestem muita atenção. Os ossos do crânio são divididos em ossos da face e ossos do crânio. Meio estranho, né? Mas se a gente der uma pensadinha, a gente até consegue entender. Os ossos da face, logicamente, são os ossos que compõem a face. E os ossos do crânio, nessa divisão, são os ossos que compõem o resto do crânio todo. Tudo bem. Uma outra curiosidade sobre os ossos do crânio é que existe apenas
um único osso móvel. Vocês provavelmente sabem de qual osso estou falando. Exatamente, esse osso é a mandíbula. Eu aposto que todo mundo, quando era criança, já ficava tentando mexer outro osso que não fosse a mandíbula, né? Ficava tentando ver lá se conseguia mexer os outros ossos. O que a gente chegava à conclusão? A gente chegava à conclusão que ou a gente acabava mexendo o osso da mandíbula mesmo, ou o pescoço. Então essa é uma das curiosidades do osso do crânio. Ele possui apenas um único osso móvel, que é o osso da mandíbula. Uma outra curiosidade que nós vamos falar agora é sobre os ossículos da orelha. São ossinhos bem pequenininhos que tem dentro do nosso sistema auditivo. Vamos ver aqui, ó. Como vocês podem perceber na imagem, nós temos uma imagem do sistema auditivo. E como vocês podem perceber, é muito complexo, né? Ele vem aqui desde do pavilhão auricular e vai até lá no nervo auditivo. E onde que estão os nossos ossículos da orelha? Eles encontram-se aqui. O martelo, a bigorna e o estribo. Qual a importância desses ossos no sistema auditivo? Como todo o resto do sistema auditivo, ele serve para transmitir a informação que nos chega, as vibrações sonoras, até o nervo auditivo. E do nervo auditivo, essas informações vão ser passadas através de impulsos para o nosso cérebro. Então imaginem vocês, se aqui no lugar onde estão os ossículos da orelha, eles não estivessem, vocês percebem que perderia uma conexão? A informação seria perdida. Essa é a extrema importância dos ossículos da orelha. Uma coisa também importante é que os ossículos da orelha funcionalmente não são classificados dentro do esqueleto axial. Por quê? Eles não estão naquela linha longitudinal da qual falamos. Só que para abordar, para eles não ficarem fora, né, nós preferimos abordá-los no esqueleto axial. Muito bem, já vimos os ossos do crânio, já vimos os ossículos da orelha. O próximo osso é um osso muito engraçado. O pessoal aqui do grupo costuma chamar ele de osso voador. Por que osso voador? Porque ele é o único osso do nosso corpo humano que não se articula nenhum outro osso. Quem será que é esse osso? Aqui no Alberto, ele está presinho, lógico, né? Porque senão realmente ele estaria voando. Não teria como ele sustentar. Mas é esse osso aqui, ó. Abaixo da mandíbula, nessa parte aqui da coluna vertebral. Um aspecto interessante sobre o ocioide, além dele sustentar os músculos da laringe, da língua, é o quê? Numa autópsia com suspeita de estrangulamento, o ocioide ele é estudado muito meticulosamente. Por quê? Juntamente com as cartilagens, com as pelinhas da laringe, quando há o estrangulamento, esse osso, o ocioide, ele é fraturado. Então, um jeito muito fácil, quer dizer, não é tão fácil assim, né? Mas é um jeito de você saber se houve estrangulamento ou não. É verificando se esse ocioide permanece intacto ou se ele está fraturado. Muito interessante, não? Quem quiser ir para o ramo aí já tem algumas dicas. Muito bem, seguindo aqui a nossa classificação de cima para baixo. Ossos do crânio, ossículos da orelha, ocioide. O próximo osso que nós vamos falar então são das costelas. Essa é para aqueles irresponsáveis que vivem dirigindo por aí sem cinto de segurança. Pois fiquem sabendo vocês que a maior parte das fraturas torácicas ocorrem na costela. Geralmente na região onde o volante pega, né? Mas também pode acontecer das fraturas ocorrerem na área de maior curvatura da costela, que fica aqui atrás. Ver se dá para mostrar. Que fica aqui nessa região. E o que acontece se eu fraturar a costela? Simplesmente você pode detonar com um monte de órgãos a quais ela protege. Só isso. E além do mais, como se não bastasse, ela tem fama de ser muito, mas muito dolorosa. Então, se você é um desses, filho, por favor, põe a mão na consciência, né? Muito bem. E os próximos ossos? Nossa querida coluna vertebral, que todos judiamos, ficando corcundas todos os dias lá na frente dos livros, jogando videogame. Vamos cuidar melhor da nossa coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é formada por um conjunto de ossos
chamado vértebras. Uma curiosidade interessante é que dizem que a coluna vertebral do homem possui cerca de 71 centímetros, enquanto a da mulher possuiria só 61 centímetros. Mas é lógico que isso é relativo, né? Se, por exemplo, vocês pegarem uma mulher assim, com a minha estatura, e compararem com a costela de um carinha assim com a estatura do Silvio, que deu aula agora de pouco, vocês vão perceber que a minha coluna vertebral é maior que a dele, né? Então, isso é relativo, mas é uma curiosidade interessante. E para finalizar o esqueleto axial, nós vamos falar de um assim muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar dele. É o cóccix. O que é o cóccix? O cóccix é o que a gente chama de vestígio caudal. O ser humano não tem cauda, mas pelos aspectos evolutivos, acredita-se que tem ficado esse vestígio caudal. Cóccix é aqui, esse finalzinho esse pequenininho aqui, esse finalzinho da coluna vertebral. Aqui é o sacro, e esse bem pequenininho aqui é o cóccix. Ele é formado pela junção de 4 vértebras coccígeas, né? E o interessante dele é que foi através dele que nós descobrimos que o Alberto era um homem, né? Porque, tipo, ele não fala, coitado, né? Então, a gente teve que dar um nome para ele, a gente teve que saber se ele era homem ou mulher. E como que a gente soube isso através do cóccix? Muito simples. Percebam que o cóccix do Alberto aponta para frente. Não sei se dá para ver, ele aponta para cá, aqui nessa direção. Nos homens, o cóccix aponta para frente. Já nas mulheres, o cóccix aponta para baixo. Um jeito simples de saber se um esqueleto é homem ou mulher. E foi assim, infelizmente, que o Alberto não foi confundido com uma mulher. Imagina, sendo chamado de Alberta. Micaço, né? Tudo bem, Alberto, sua masculinidade está protegida. E assim nós terminamos o esqueleto axial, que eram os ossos relacionados a essa linha longitudinal. Agora nós vamos ver o esqueleto apendicular. Qual que era mesmo? A cintura torácica, né? Os membros superiores, cintura pélvica e os inferiores. Vamos seguir a mesma ordem, tá? De cima para baixo. Então, começamos lá pela cintura torácica. As cinturas torácicas, né? Nós temos uma cintura torácica aqui e outra cintura torácica aqui. A cintura torácica, ela é constituída pela clavícula e pela escápula, que é esse osso maior aqui. E a clavícula, ela serve, por exemplo, para quando ela costuma ser muito fraturada também, porque quando você cai de bruço no chão, quando tem uma pressão muito forte sobre ela, ela acaba fraturando. E fratura, geralmente, aqui na divisão, né? Onde é mais frágil. E que, com certeza, não é nada agradável, né? Os membros superiores, né? Que são os membros relacionados à cintura torácica. Os membros superiores são constituídos pelo úmero, o rádio e a una. Além dos... Como que era esse aqui? Esses daqui, vocês lembram da aula do Silvio, são os ossos curtos, que são os ossos do carpo. Pelos metacarpos e pelas falanges dos dedos. O que é interessante falar aqui sobre essa parte do esqueleto? Vocês percebem que ele é vazado aqui no meio, né? Será que tem alguma função específica para isso? Lógico que tem, né? Tudo tem que ter uma função específica. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que o nosso braço realiza esse movimento. Imaginem vocês, se o nosso osso não fosse vazado, será que a gente conseguiria realizar esse movimento de torção? Eu acho que não, né? Ficaria bem difícil. Então essa é a nossa curiosidade sobre os membros superiores. Depois dos membros superiores, vem, seguindo a ordem, a cintura pélvica. Na cintura pélvica, a cintura pélvica ela é constituída por esses dois ossos do quadril, né? Que ela é conhecida também como quadril. E qual que é o interessante dela? Um jeito também que a gente poderia utilizar, mas só como complementar para saber se o Alberto era homem ou mulher, são algumas características da cintura pélvica. Por exemplo, na mulher, essa parte redonda aqui, ela é bem maior e ela é mais ovalada.
vocês podem perceber, não sei, acho que conseguem perceber, que meio que parece no Alberto, que é um homem, parece um formato de meio que um coraçãozinho aqui, né? Que ela tem uma depressão, ela baixa um pouquinho aqui e depois ela vai. Nas mulheres, essa parte aqui, ela é ovalada e é bem maior. O que acredita seja uma característica que seja muito boa na hora do parto, né? Para facilitar o parto. E outra coisa também que é interessante, vamos ver se eu acho, é esse ângulo aqui. Aqui logo abaixo. Vocês estão vendo que aqui forma um ângulo? Essa abertura aqui, nas mulheres, ela também é bem maior. É um outro modo de se saber se o esqueleto é um homem ou uma mulher, mas complementar, logicamente. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre os membros inferiores. Os membros inferiores, com licença, Alberto, meu querido. Os membros inferiores são constituídos. Aqui nós temos a tíbia. Assim, nós temos a tíbia, a fíbula, o fêmur, e aqui nós já temos os ossos társicos, que nós já falamos, os metatársicos e as falanges do dedo. O osso que a gente vai falar sobre os membros inferiores é o fêmur. Como vocês puderam perceber, o fêmur é o maior osso do nosso corpo. Mas ele não é só o maior osso do nosso corpo, como ele também é o mais pesado e o mais forte. Isso tem a ver com as características que a gente já discutiu, né? Que ele precisa suportar o peso, etc. e tal. Uma coisa também é que vocês podem perceber que ele é desviado medialmente, ou seja, vocês podem perceber no seu próprio corpo que o nosso osso, o nosso joelho, ele não é assim reto por onde começa a nossa perna. Ele vai e se junta, de forma que as articulações do joelho ficam próximas àquela linha longitudinal, que também tem a ver com a distribuição de peso no corpo. Bom, eu cumpri a minha parte. Espero que tenha suprido a sede por curiosidade de vocês. E por aqui, infelizmente, finaliza a nossa aula. Espero que vocês se lembrem muito bem dos conceitos que foram abordados aqui e lembrem-se, agora que vocês já sabem da importância do seu esqueleto, cuide muito bem dele, para você ter uma vida melhor. Até mais, se Deus quiser, até a próxima.